Olá, amados, a paz do Senhor para todos. Estamos aqui mais uma vez dando sequência àquela temática super interessante sobre o período interbíblico. Estamos aqui com o professor Elias. A paz do Senhor, professor Elias. A paz a todos. Prazer tê-lo aqui. E quero mandar um abraço para todos aqueles que já se inscreveram no nosso canal e um abraço também para aqueles que não se inscreveram, mas vão se inscrever agora. Inscreva-se agora no canal do CTA Dalp. Clica no sininho para receber as notificações. Compartilha com seus amigos, será um prazer. Estamos aqui à disposição de vocês. Qualquer dúvida que de repente surja nos comentários que fizermos aqui é natural. Pode colocar aqui no comentário desse vídeo que o professor Elias está disponível para estar respondendo. Assim que ele poder ler o comentário, ele vai lá e responde com todo carinho. Será um prazer para todos nós. Nós não estamos aqui para polemizar, estamos aqui para fustigar e estimular o seu aprendizado, ok? Quero também mandar um abraço mais uma vez para o nosso pastor presidente, que é o fundador do CTA Dalp, o Centro Educacional Teológico da Assembleia de Deus em Abreu e Lima, Pernambuco. Nosso pastor Paulo Filho, nosso diretor também, todo o corpo de professores, de alunos. Sem mais delongas, querido professor Elias, eu fiz uma pergunta para o senhor no último vídeo, porque o senhor disse que aquele período babilônico e persa foi de muito grande importância para a formação de uma civilização ou da civilização judaica. Eu fiz a seguinte pergunta: ora, será que o período do Império Egípcio não foi suficiente, 400 anos, para formar uma civilização? Ótima pergunta, né? E vamos dividi-la da seguinte forma. O período formativo da nação judaica, isso aqui, olha só, é uma informação que você tem que guardá-la a 7 chaves. Ok. Período formativo, veja só, aliás, desculpem, os períodos Sim. formativos. Por que os? A formação do povo judeu, por incrível que pareça, se deu não quando eles esteve estabelecidos numa terra. É interessante. Deixa eu ver se eu entendi. Vamos lá. Vamos Ver se eu lá. entender. Quando Abraão chega lá em Canaã, aí tem Isaac, tem Jacó, Jacó tem seus filhos, ainda não se deu ali naquela terra. Não, o que eu quis dizer foi o seguinte: o período ou os períodos Sim, mais importantes para a formação do povo judeu sim. não se deu quando eles Estiveram na terra de Canaã. estabelecidos, com Entendi. reino, com tudo, não se Certo. tiveram. Então, Muito interessante. isso é interessante para que vocês observem que a formação do povo judeu tem a participação do nosso soberano Deus. E ele não dependeu, é interessante, não dependeu de uma nação forte. Aí você pergunta, onde você encontra a essência do povo judeu? É justamente quando eles estavam fora da sua terra. Vamos começar por Abraão. Você vai entender uma aproximação com o monoteísmo surge com Abraão. O judaísmo em si, o povo judeu, tem o seu início com Abraão. E Abraão passou a maior parte da sua vida peregrinando em Canaã. Foi forjando ali como um povo errante. Então, este é o primeiro período da formação do povo judeu. O nômade. Nômade, a palavra técnica é essa, o nômade. Aí vem o segundo período. O segundo período, Moisés recebeu a instrução, ou a Torá, ou a lei aonde? Deserto. No deserto. No deserto eles estavam estabelecidos? Não. Toda a doutrina, a essência do judaísmo encontra-se na Torá. E veja que eles eram nômades. Lembrando que, aí o senhor já está respondendo a minha pergunta, que eles recebem a Torá pós-Egito. Pós-Egito. Após o cativeiro egípcio. Então, o que você percebe
que a formação é tudo fora de uma terra, porque a ideia que temos é que você se torna um povo forte se você tiver uma terra, um exército estabelecido. Não, ao contrário, do povo judeu, quando eles não tinham terra. Aí, respondendo no Egito. No Egito, eles tiveram a concepção de que eles eram um povo, só que esse povo tribal. Eles tiveram essa. A ideia do Egito foi a concepção que eles eram um povo. Veja que Jacó desceu para o Egito com mais ou menos 70 pessoas, diz o texto lá em Gênesis. Então, essa ideia de que eles eram um povo está lá, que eles foram para uma terra, na terra de Gósen, ali do Egito, que viviam com costumes diferentes dos judeus. Então, essa ideia sem terem uma terra. Veja só, fora, e ele já tem a concepção. O Egito serviu para ele ter a ideia que era um povo. Só que você encontra um povo tribal. Sim. Chega Abraão anda em Canaã, você tem a ideia de um Deus que se comunica, um Deus que age. Ele não é um Deus que aparece a Abraão como El Shaddai, ou seja, eu sou um Deus todo-poderoso que estarei com você para resolver qualquer situação. Quando você chega com Moisés, veja que eles não têm terra, eles estão no deserto. Toda a Torá foi recebida sem que eles tivessem uma terra. Então, veja, o período formativo se dá justamente onde eles estão mais frágeis. Exato. Onde eles estão mais frágeis. Depois, você encontra o período de Josué, eles são estabelecidos. Juízes, vai haver a grande apostasia em Juízes. Depois, Samuel tem o estabelecimento da monarquia. Sim. Na monarquia, a partir de Samuel, tem um movimento que chamamos de profetismo. Entretanto, os profetas se utilizavam da Torá. O período formativo foi fora de Israel. Logo após o cativeiro das 10 tribos para a Síria e de Judá para a Babilônia, novamente você tem um período formativo onde há a formação do que eu chamei judaísmo, sem terra. Sim. Então, praticamente, podemos dizer que eles foram mais fortes quando não tinham terra, eram os sem terra de Jesus. Muito bem. Você está assistindo um vídeo falando sobre o período interbíblico, tá bem? De repente você está assistindo esse primeiro vídeo aqui, na realidade esse é o segundo vídeo, a segunda parte, e inicia o vídeo com essa conversa porque justamente veio lá do primeiro vídeo, exatamente. Então era bom retornar, não é? Exatamente. Então você que não assistiu o primeiro, vá lá depois assista o primeiro. Olha só, professor Elias, eu fiz uma outra pergunta no vídeo passado para o senhor responder agora e nós já vamos adentrar em um assunto muito interessante do período intertestamentário ou interbíblico, que é a questão de que, apesar de ter sido um silêncio canônico, ou seja, não houve escritos inspirados por Deus nesse período de 400 anos, aproximadamente, entre Malaquias e Mateus, mas houve uma produção escriturística grande naquele período, né? E que hoje até faz parte da Bíblia Católica. Tem alguns livros que fazem parte da Bíblia Católica e que foram escritos nesse período, considerado o período do silêncio canônico. Ora, antes da gente tratar desse assunto, vai a outra pergunta que eu havia perguntado. Qual a diferença entre israelita, hebreu, israelita, hebreu, judeu e israelita? Ok. Vamos lá, vamos só por ordem, né? Esses 3 termos, apesar de serem intercambiáveis, você pode encontrar na Bíblia esses termos, assim, às vezes significam a mesma coisa. Entretanto, quando você põe uma lupa Sim. e vai observar a distinção entre esses termos. O termo hebreu aparece lá no livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 13. Eu vou ler para você aqui. Ok. Diz assim: Então veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Mane. Só até aqui. Apesar de haver muita especulação que o termo hebreu vem de Heber, está lá em Gênesis capítulo 10, mas o mais provável, e eu vou também nessa direção,
é a ideia que dá Moisés, que hebreu é aquele homem que vem do outro lado. Ou seja, para que fique mais fácil para que você entenda, se você é um estrangeiro. Hebreu quer dizer mais ou menos um estrangeiro, aquele homem que veio do outro lado. Para ficar mais fácil, você chama um estrangeiro hoje de quê? Gringo. Gringo. Pronto, Gringo. vamos dizer assim, hebreu é um gringo. Pode ter uma conotação também pejorativa. Então, o termo hebreu significa estrangeiro e também pode ter uma conotação pejorativa. Isso aí é um estrangeiro, entendeu? É nesse sentido que se usa a palavra hebreu. Significando o mesmo povo, claro. É, o mesmo povo. Quando você vai no Novo Testamento, falei para você que período interbíblico facilita bastante a compreensão do Novo Testamento. Exato. Tem uma carta que se chama Hebreus. Exato. Hebreus. Aos Hebreus. E é escrito para quem? Aos Hebreus. Para os que estão dispersos. Dispersos. Os então, estrangeiros. Estrangeiros. Exato. Então, veja só, com o mesmo... Os gringos, né? Com o mesmo sentido. Então, Exato. hebreu pode, veja só, mais uma vez, permita-me ser repetitivo, os 3 termos são intercambiáveis. Entretanto, eles têm distinção, se você notar. Então, hebreu quer dizer estrangeiro e também pode ter uma conotação pejorativa. Mas estrangeiro no sentido daqueles que são descendentes de Abraão ou qualquer estrangeiro naquele contexto lá? Nesse sentido, é descendente de Abraão. Sim, né? sim. Os estrangeiros descendentes de Abraão, que não são daqueles povos cananitas ali. Hebreu, estrangeiro. Olha, isso aí é um estrangeiro. Inclusive aqui, se você notar, Moisés, é como dar um sentido, olha, esse aí é um estrangeiro. Então, ele é um homem vindo do outro lado. E judeu? Ou israelita? Não, vamos começar pelo israelita. Vamos lá. A distinção. Olha, tem um livro aqui, eu vou apresentar aqui a vocês, que é Solomon Sender, é a invenção do povo judeu. Esse livro elucida muito bem isso. Apesar que, se você for ler esse livro, o autor, ele não comunga muito com a ideia de que o povo judeu, a terra lá de Israel, é uma dádiva de Deus. Mas, entretanto, ele, ao explicar, ele se contradiz e vai nos ensinar isso aqui. Então, faça uma leitura nesse livro aqui, A Invenção do Povo Judeu, não se contaminando totalmente com ele. Então, tem coisa boa e tem coisa ruim aí. Mas isso aqui é lucida. Então, vamos lá. Israelita. Olha, a diferença... Você já viu o hebreu, tem a conotação de estrangeiro, ou pode ter a ideia de... Pejorativa, pronto. Ou descendente de Heber para alguns, né? Israelita diz respeito da nacionalidade, da nação. Porque você pode nascer em Israel e ter somente a nacionalidade israelita. Você é da nação de Israel. Já o judeu, prestemos bem atenção, só para que você entenda, hoje falamos bastante que a religião é um atraso para o progresso científico. Isso aí é uma das maiores mentiras. Você encontra um dos países, proporcionalmente, que tem o maior número de prêmio Nobel. É Israel. Exato. Uma nação também, hoje, ela está do tamanho de Sergipe, mais ou menos. Entretanto, Israel não é um país laico, é um país religioso. Então, ser judeu é ter a cidadania plena, que se dá de 2 maneiras, pela consanguinidade da mãe e também pela religião. Olha que detalhe. A religião é preponderante mais do que você nascer lá. Então, eu posso nascer lá, eu nascendo em Israel, eu sou israelita, mas não necessariamente judeu. Não, judeu. Você pode renegar, olha, eu não quero saber desse negócio de judaísmo. Ou de repente, por exemplo, eu posso me mudar para lá, me caso, eu vou morar lá por uma questão profissional, etc. E pode ter a cidadania israelita. E a minha esposa engravida, tem um bebê que é israelita, pode ter. Mas a gente não tem nenhuma afinidade com a religião judaica. Então, veja só, aí é que você entende. A cidadania plena aí é explicitamente. É um país. Olha, nós somos religiosos. É bom que se diga. É um país religioso. Não é um país laico.
Ele é religioso. A cidadania plena se dá àquele que é judeu, aquele que adere ao judaísmo, passando pela religião. Então, essa cidadania se dá a partir da sinagoga. Não é interessante? Aí você deve estar... Ainda hoje. Ainda hoje. Você tem a sinagoga lá de Israel, nos Estados Unidos também. Uma notícia recente, eu acho há 3 meses atrás, eles estão aceitando também o judaísmo reformado, que eles não aceitavam. Só aceitavam o judaísmo conservador. Mas está mudando. Então, essa cidadania plena, você tem direito ao casamento, o Estado, tudinho. Então, é uma cidadania plena. E como eu falei para vocês, biblicamente é a mais correta mesmo. Por quê? Veja a importância do período interbíblico. Porque, biblicamente, você passa a fazer parte da família, pode sim, pela consanguinidade, pode sim. Mas, principalmente pela religião. E você, estudando período interbíblico e bíblico também, você vai ver que as pessoas se tornavam judeus não por terem nascidos em Israel, mas sim por ter aceito a religião judaica. O primeiro caso que você encontra é Raabe. Sim. É Raabe, um dos primeiros Que está casos. na galeria dos heróis da fé. Pela fé. Tá a genealogia de Jesus. Então, ela vai para a tribo de Judá. Interessante, Sim. tribo de Judá. Você encontra também Josué e você encontra também Caleb. Caleb é absolvido também pelos israelitas. Então, através da religião. A própria Ruth também, né? Então, a religião é que concebe a ideia de família, não é o sangue. E tem um livro aqui, de Fustel de Coulanges, esse livro aqui é do século XVIII. É o primeiro livro que fala sobre a cidade antiga. E é interessante que na Grécia Antiga era assim também, era religião. Uma pessoa que casava, exemplo, uma moça que casasse, ela tinha que adotar a religião do seu noivo. Então ela deixava a religião dos seus pais e aderia à religião. Então passava a fazer parte. E o que é que a Bíblia fala sobre a nossa filiação com Deus? Nós somos filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. Nós aderimos à religião, à verdadeira religião de Deus. Que, por sinal, nesse caso é completa, é consanguinidade também, porque o nosso Jesus também tem sangue humano. Exato, exatamente. Ok? Perfeito, maravilha. Faltou alguma coisa desse Não, desse período, judeu? Tá tranquilo. Tá tranquilo, né? A questão hebreu da ideia do estrangeiro é aquele que não fazia parte necessariamente daquelas nações cananitas, era uma ideia meio pejorativa, ou descendente de Éber para alguns. A questão do israelita, quem nasce no estado de Israel. E a questão do judeu é aquele que... É a cidadania plena. E, por exemplo, a pessoa poderia não nascer na cidade de Israel, mas ele aceitou o Deus judaísmo de Israel e se submete, etc. O judaísmo. Agora, deixe-me só fazer um adendo aqui. Se você for ler o Antigo Testamento, a expressão judeu, antes do exílio, é atribuído somente à tribo de Judá. Então, quando você está lendo, antes dos livros, antes do exílio, quando você encontrar a expressão judeu, é a tribo de Judá. Sim. Pós-exílio, aparece no livro de Crônicas, aparece a expressão judeu, aí está falando de todo Israel. Reino do Sul. Não, pós-exílio é todo Israel. Todo Israel. A ideia de judeu agora passa a ser de todo Israel, pós-exílio. É interessante notar, são três momentos. Por exemplo, ao apossar-se da terra, Judá é a tribo. Judá é a tribo. É a tribo. Mais adiante, quando o reino está dividido com a morte de Salomão, que vem Roboão e Jeroboão, que dividem lá o reino, aí Judá é o reino do sul. O reino do sul. Aí vem o cativeiro babilônico, pós o cativeiro babilônico, Judá é todo o território. Judá ou judeus, né? Ou judeus. A palavra, aí, novamente, quando você lê um livro pós-exílio, aparece a expressão israelita
ou Israel ou judeus. Exato. Aí você entende que judeus aí, se o livro for pós-exílio, Sim, está se referindo a todo Israel. todo Então, Israel. todo Israel hoje, na concepção plena do povo de Deus, se chama judeus. Ok. Agora vamos falar sobre a questão no período interbíblico, que Sim, nesse período onde os judeus estavam ali e Deus estava falando de outras formas, mas não de maneira canônica, sim. houve a produção de alguns livros. Eu conheço pessoas católicas, eu já cheguei até evangelizando, falando da Bíblia, sobre. Aí eles chegaram a me dizer: mas rapaz, na Bíblia de vocês faltam livros, vocês só têm 66. Vocês não têm o livro de Tobias, o livro de Judite, primeiro e segundo Macabeus, e etc. Eles fazem aquelas citações dos livros apócrifos. Mas o que seria livros apócrifos? A palavra apócrifo quer dizer espúrio, ou oculto, ou Hum, escondido, né? É, mas esses livros, na realidade, eles têm o seu valor. hum. O seu valor é um valor histórico, Não canônico. não canônico. Eu não. O valor dele é histórico. Você pode ler um acréscimo de Daniel, que é o Daniel e Bel. Está na Bíblia de Jerusalém, na Bíblia católica. Pode ler que esse livro é extraordinário, narra a história como Daniel descobriu um certo engodo com os Uhum. sacerdotes ali, a serpente Daniel e Bel. Você encontra o livro de Baruque, Baruch. Judite, Tobias e, sobretudo, Mas a eu não verdade, citarei. mas é bem verdade que há muita fantasia também nesses livros. A gente vê o livro de Tobias e de Judite, é um livro muito fantasioso. O que é que o senhor acha? O senhor não acha Eu que... vou lhes dizer. Aí tem um contexto histórico por trás. Vejamos bem. É interessante essas perguntas, se bem que não pretendemos Não, aqui a gente não vai esgotar o assunto, esgotar o apenas... assunto, né? É só uma pincelada, né? Exato. Você só vai entender isso aí no contexto histórico. Veja só. Há duas maneiras de você tratar a teologia. Veja só. Quando você está em paz, você é racional. Foi isso que aconteceu com os judeus. Sim. Quando houve paz, houve racionalidade. Hum. Então você consegue fazer uma teologia racional. Vejamos, permita-me trazer para aqui, a teologia reformada é de certa forma um período que se estabeleceu uma paz após as guerras ali religiosas, aí se estabeleceu um período de paz. Então é uma teologia mais racional. Entretanto, agora isso é um fator que acontece em todas as sociedades. Em período turbulento, a teologia ela passa a ser mais mística, mais mística. Aí por isso que você encontra esses livros um certo misticismo. E isso é normal no ser humano. Se eu lhes fazer uma pergunta, a Assembleia de Deus, por que temos tanta ênfase? Eu não estou querendo fugir do assunto, não, viu? É Exato. porque a história nos ensina muito. Então, quem conhece a história faz uma leitura mais aprofundada do de hoje. Se você for ver a Assembleia de Deus nasceu no período de aflição, né? É Sim. um período de perseguição. Então, a nossa ênfase, veja que é mais mística. A Assembleia de Exato. Deus, ela, principalmente no início, era mais voltada ao Espírito É. Santo. Então, isso aí se deu também Uhum. nesses períodos de grande perseguição. Só um detalhe para aqui para o participante, né? Que quando ele fala que a ênfase é mais mística, não é no sentido pejorativo, né? Sim, sim. A ideia de uma ênfase mais mística é uma ênfase no sobrenatural, naquilo que é Correto. sobrenatural. Porque é um termo técnico que ele está usando aqui. Correto, correto. E nós somos pentecostais, somos assembleanos, pode ficar tranquilo, sua opinião. Não se preocupe, A não. teologia. Até porque faz parte do ser humano. Se a mística, olha, se não houver a Exato, mística, não há uma teologia sadia. exatamente. Agora, a ênfase maior, onde aparece Sim, a mística, é mais em aflições, em em aflições. períodos de aflição. Me diga uma coisa. Quando houve a descida do Espírito Santo?
Como é que se encontrava ali os discípulos? Uma pressão terrível, né? Impressão terrível, né? Como pregar. E É, interessante que, isso aí é interessante para o É, teólogo. é. Veja como o estudo faz com que aguçemos o Uhum. nosso intelecto e percebemos alguma coisa. Muito boa a sua explicação sobre a mística, que não é no sentido. Pejorativo. É. Exatamente. A ideia de mística, a gente escuta muito isso na academia, né? É. Eu me lembro que eu tinha um professor, eu cheguei a ter um professor, tivemos um curso, né, participei de um curso de mestrado no Pentecostal, inclusive o pastor Roberto era aluno, e havia um professor que ele era sensacionista, mas de vez em quando ele entrava, né? Eu acho interessante essa mística, né, dos Mas pentecostais. tem que haver. Ele usava o termo mística no sentido de dizer sobrenatural, de dar atenção ao sobrenatural, e ele elogiava, ele Correto. fazia esses elogios interessantes. Mas voltando aqui, mas o grande problema Dos desses livros, né? livros apócrifos não é necessariamente em relação à ênfase no sobrenatural, mas no sentido de que há muita contradição Ok. naquilo que Perfeito. eles falam, no sentido do sobrenatural. Eles acabam extrapolando justamente as verdades centrais das escrituras, não é isso? Perfeito. Eu acho que essa pergunta o senhor já foi muito profundo. Correto. Muito bem. Vejamos bem. Eu vou usar uma expressão aqui de Gamaliel. Gamaliel disse: dai de mão nesses homens. Dai de mão nesses livros apócrifos. Entendo. Esse vocês deem de mão. Aproveitem Exato. o sentido dele. Veja só. Lembremos-nos que a palavra de Deus, ela tem um supervisor. Sim, Ela tem um supervisor. Esse supervisor é o Espírito Santo, exato. não é? Os livros apócrifos, não. Não. Eles não foram inspirados. Exatamente. Mas eles contêm relatos que você pode fazer uma interpretação porquê daquilo. Histórica, né? Histórica. Mesmo sendo um pouco exagerados. Como regra de fé, eles não servem. Jamais. Servem como informação. E aí eu quero aproveitar já, porque o nosso tempo está correndo, né? Tá correndo. É. Bem, tem 2 livros apócrifos, que é justamente o livro de 1º Macabeus e 2º Macabeus, que realmente há informações históricas muito importantes ali, e que isso aí é assunto para várias aulas que o senhor ministra lá no CTADALP. Inclusive, eu quero fazer um convite para você que ainda não estuda no CTADALP. Nós temos o curso de bacharel livre em teologia, básico em teologia, básico em música, de Libras, e também temos o curso de capelania. No curso bacharel livre em teologia, temos uma disciplina que é justamente a disciplina de período interbíblico e história dos judeus. Ora, há uma história fascinante que o senhor não vai conseguir Lógico. exauri-la aqui, mas é a questão dos macabeus. Que movimento macabeu é esse? Olha, deixa eu deixar você somente com gostinho aqui. Leia aí João capítulo 10 e versículo 22. Diz o seguinte: E em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. E Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Pronto, ok. Não vou fazer uma exegese aqui, não é lógico, né? Mas vejamos bem. Inferindo o texto aqui, veja só. João não escreveu de forma explícita, mas implicitamente, porque é o seguinte: quando você vê uma narrativa, tanto do Antigo como no Novo Testamento, elas estão compactadas. Ou seja, para que haja um entendimento, você tem que descompactá-las. Então, descompactando aqui o entendimento, diz o seguinte: havia a festa da dedicação e era inverno. Deixa eu lhes fazer uma pergunta. A festa da dedicação, hoje os judeus, eles comemoram, que é a Hanukkah, que é a festa das luzes. Me diga uma coisa, onde Moisés falou sobre a festa da Hanukkah, nem da dedicação? Não há no Antigo Testamento. Não há no Antigo Testamento. Você observar, faça uma leitura da Torá, ou do Antigo Testamento, Moisés nunca falou da festa da Hanukkah. Entretanto, veja só, por inferição, Jesus está dizendo, está confirmando que o que Judas Macabeus fez
Veja só, por inferição no texto, e isso Você pode não ser. falou quem é Judas Macabeu. Vou falar. Eu estou só Ah, iniciando, começando pelo final, né? Então, eu só quero dar uma autoridade no sentido histórico de Macabeus, que quando Jesus está sim, participando de uma festa que tem origem na história do Macabeus. na história de Macabeus, E que é citado no livro Macabeus. que é citado no livro de Macabeus. Jesus cita essa Você festa. só entende o que festa é essa se você conhecer Macabeus. Então Macabeus. Jesus está assim dizendo. Eu concordo com o que Macabeus fez. Existe essa Existe. festa. Então vamos lá. Macabeus, para que você entenda o livro de Macabeus, você vai ter que passar pelo período grego. Eu falei para você que o período mais importante no sentido de influência não foi Cultural. nem o militar, foi o cultural. Então foi Grego. o período macabeu. Grego. Período grego. Dentro do período grego tem o que chamamos período macabeu. Os macabeus efetuaram uma insurreição em Israel e Israel gozou de, de mais de 100 anos de liberdade. Então, Judas Macabeus, que é da família dos Hasmoneus, ele conseguiu vencer os gregos e Antíoco Epifânio, é bom que você leia Daniel também, Sim. está naquele contexto, Profetizado, né? profetizado, e consegue, assim, os judeus terem uma liberdade. Há até moedas que foram cunhadas ali Sim. mostrando, porque você sabe que só pode cunhar moeda um povo que é livre. E a Ah, arqueologia vai mostrar que isso foi um período verdadeiro e confirmado pela maior autoridade, que é Cristo. Olha, essa festa se deu lá no período Macabeus. Essa festa você vai entender quando você estiver lá no CTA Aí sim. você vai Aí vai entender entender melhor, né? como ela surgiu. Então, a grande maioria dos livros apócrifos surgiram no período pós-Macabeus. Por quê? As guerras macabeias, quando elas terminaram, se deu as grandes reflexões dos judeus. É daí que surgem os grupos, como os saduceus, os fariseus. Mais na frente você encontra os essênios, apesar que não há Registro bíblico. citação, mas há inferição dos essênios Sim. aqui. A inferição, você pode inferir que há uma certa informação acerca dos essênios. Os zelotes, que são os mais novos, são os zelotes que já eram do povo romano. Então, isso se dá justamente no contexto macabeu. O que é que acontece? Após a Guerra Macabeia, cada grupo faz a sua reflexão. Os saduceus, que aparecem também nesse período, eles entenderam o seguinte: olha, na realidade, a força do Estado, a força da espada, foi o que trouxe liberdade para o povo judeu. Já os fariseus, que também surgiram nessa época, eles entenderam a doutrina mais correta. Aqui estamos respondendo logo no início. E o fariseísmo, longe do que temos aprendido, e Cristo nunca sequer ele condenou os ensinos farisaicos. De fato, teve alguns grupos aí surgindo assim no período intertestamentário. Você bem colocou a questão dos fariseus, os saduceus e posteriormente os essênios e tantos outros também no contexto mais social e a questão política também. Agora, uma coisa muito interessante que você pontuou em relação a essa questão dos macabeus, em eles proporcionar essa liberdade política, onde eles até cunhavam moedas, é interessante perceber que nesse contexto do domínio grego, logo no início, Alexandre o Grande ele não pressionou tanto os judeus. Quando surgiu aquela questão dos generais, quando ele morreu, os 4 generais, a princípio, no período dos Ptolomeus, quando os Ptolomeus dominavam a região da Judéia, houve uma certa liberdade religiosa que eles até convidaram para irem
para Alexandria. Claro que eles usaram a estratégia de disseminar a cultura grega sobre os judeus. Agora, com o domínio seleucida, né, quando a parte dos seleucidas, quando eles dominam ali a Judéia, e obviamente os seleucidas é um desdobramento do Império Grego, é que acontece de fato toda aquela pressão e que os macabeus, esse movimento macabeu, essa família dos macabeus, eles conseguem de uma maneira miraculosa, um grupo pequeno consegue realmente resistir à helenização da cultura judaica, ou seja, a influência grega sobre a cultura judaica. Muito bem, é uma história muito interessante. Melhores informações, vá lá estudar com o professor Elias, lá no CT Adalto. Mas, para finalizar o nosso vídeo, professor Elias, com relação a essa questão, existe o primeiro e segundo Macabeus, de uma maneira bem prática, qual seriam as diferenças básicas entre o livro de primeiro Macabeus e o de segundo Macabeus? Lembrando a quem está assistindo que, obviamente, esses dois livros não são inspirados por Deus, mas que têm um certo valor histórico para todos nós. O professor Abraão trouxe algumas informações e essas informações teremos mais aprofundadas Certamente. lá no curso. Só falando o seguinte, que primeiro houve a libertação religiosa, para depois vir a política. Exatamente. Isso é muito interessante. Um povo que tem liberdade religiosa, ele adquire as outras liberdades. Alexandre, ele foi pró-judeu e fez acordo com os judeus e permitiu que os judeus permanecessem seguindo a sua religião. Quanto ao livro dos Macabeus, é bom frisarmos que na realidade não são somente 2 livros, são 4. 4 livros dos Macabeus. Entretanto, só temos 2. A citação que houve 4 livros dos Macabeus. O primeiro livro, a diferença dos 2 que temos na forma escrita, o primeiro ele é mais histórico. Você vê que ele tem mais uma relação da narrativa das guerras dos heróis macabeus. O segundo, ele é mais espiritualista, usando aquela palavra que falamos no início, é mais místico. Então, a diferença básica é essa aí. Um é mais histórico e o outro é mais espiritualista. Nesse sentido. Ok, ótimo. Professor Elias, foi um prazer estar com o senhor mais uma vez. Eu espero que a gente possa se encontrar em outras oportunidades. Nós fizemos apenas 2 vídeos, a primeira e a segunda parte, sobre esse tema do período interbíblico. Realmente é um assunto muito vasto. Muito apaixonante, né? Apaixonante, fascinante. Vemos a mão de Deus agindo sobre o seu povo judeu. Correto. Mas, para melhores informações, eu te convido para ler algum material aqui que já foi citado no vídeo anterior e nesse vídeo. E também para ampliar mais o seu conhecimento, vem estudar conosco, vem crescer conosco. O CT Adalp está com as matrículas abertas. Nesse WhatsApp aqui, você pode participar, entrando em contato, buscando informações acerca dos nossos cursos. E, se Deus permitir, estaremos aí em outros vídeos com o professor Elias, quem sabe, lá na frente. Vamos lá. Com outros temas interessantes. Coloque seu comentário. Qualquer dúvida, pode colocar no seu comentário. Será um prazer poder responder com toda alegria, com todo prazer a todos vocês. Que Deus abençoe a todos e que Deus possa nos dar uma nova oportunidade. Se inscreve no canal, hein? Se inscreve no canal e clica no sininho. Amém.